Muitas pessoas afirmam que o que está na Bíblia apenas são copistas que fizeram. Roma teve acesso e criaram os escritos, criaram um homem chamado Jesus. E as pessoas dizem isso. Muitas pessoas dizem que Roma se passou pelo Jesus histórico e botou um Jesus em cima do Jesus histórico, que é o Jesus que conhecemos. Porém, isso é completamente mentira, já que as semelhanças entre Jesus e os outros e os deuses, né, tipo Deus Mitra, como posso dizer, Horus, Tammuz, são semelhanças genéricas, ou seja, não tem nada de muito, olha, real assim, nada parecido. Mas eles dizem isso porque eles não conhecem a Bíblia, a palavra de Deus. Contudo, a gente vê que no cano, a Igreja Católica, segundo eles, no Constantino, no Conselho de Nicéia, foi colocado, ele escolheu os livros que são inspirados por Deus para estar no cano, na Bíblia, e os outros que não são considerados inspirados fosse descartado, ou seja, que passa uma visão diferente do que está escrito no cano. Então, daí, segundo eles, isso, a Igreja Católica ocultou os escritos. Mas esses escritos que a gente vê no Novo Testamento já são muito antigos, antes do Constantino já existiam esses escritos. Então isso é completamente desmentido. Porém, muitos dizem que quem escreveu Mateus, não, quem o Evangelho não foram Mateus, nem João, nem Marcos, nem Lucas, que quer dizer. Mas se você for lá no capítulo 1 de Lucas, fala que fala que o próprio Lucas escreveu, que ele teve que investigar sobre e decidiu contar a história de Jesus. Então ele declara escrever, que escreveu o livro, né? E lá em João fala também, João fala que ele, né, é o discípulo que testifica dessas coisas, ele escreveu e nós sabemos que seu testemunho é verdadeiro. Alguns dizem que não foram, mas isso é mentira. Porém, os outros, isso são os evangelhos que a gente vê, os quatro que a gente conhece na Bíblia do cano. Mas existem outros livros que tentam mudar, né, a mensagem. Percebe que se você for lá, alguns dizem, teve umas pessoas dizendo que Jesus declarou não ser filho do Altíssimo de Deus, porque existe um apócrifo que diz que foi o apóstolo João fala que Jesus tinha aparecido para ele e disse que ele não era filho de Deus. Mas isso é mentira, pois no verdadeiro João fala que ele foi acusado de blasfêmia por declarar ser filho de Deus. E se você for lá em João capítulo 20, lá no versículo 31 diz assim, que estes sinais foram escritos, em 30 diz que Jesus realizou, ainda em presença dos discípulos, muitos outros milagres, né, que não estão registrados neste livro. Versículo 31. Esses, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que crendo tenhais vida em seu nome. Está dizendo que ele é o Filho de Deus. Então o verdadeiro João fala, tanto é que esse evangelho que a gente tem no João, ele foi escrito pelo apóstolo para provar a divindade. Além de provar muito mais a divindade de Cristo, ele prova que Jesus é de fato o Filho de Deus. Não que os outros não dizem isso, porque os outros também provam muito bem que Jesus é o Filho de Deus, mas João vem provar de fato, né, a divindade, que há muitos anos várias pessoas negam. Mas há um acontecimento, muitos dizem que Jesus era gay, e claramente ninguém quer ser homofóbico, ninguém é homofóbico, mas eles dizem que a Igreja Católica ocultou isso porque os evangelhos não encontram essa informação. Eles até tentam interpolar, dizer que os discípulos seguiam Jesus e que estavam em disso, mas isso não tem nada a ver. Contudo, a afirmação disso é que primeiramente os apócrifos dizem que tinha um apócrifo do livro de Marcos. A gente tem o livro de Marcos, a gente conhece, e ele não fala
né, que nem que esse outro Marcos fala. Porque, porque nesse Marcos ele fala que Jesus se encontrava com um jovem de noite e ele se deitou com esse jovem nu, pelado. Ou seja, é uma besteira, é uma coisa perversa. Isso falar que é Marcos, não é Marcos que escreveu. E é um culpista se passando pelo verdadeiro Marcos, que é o que a gente vê no Evangelho. No Evangelho verdadeiro que está na Bíblia. Mas ele se passa por esse Marcos, que escreveu o verdadeiro Evangelho dele, para se passar. Mas isso não é verdade. Mas isso é uma questão que muitas pessoas negam. Mas, então, lá e esse tal jovem era Lázaro. Lázaro, o primo de João, citado Lázaro, o primo de Jesus, quer dizer, que Jesus ressuscita ele, revive lá no em João capítulo 11 e que então, mas isso é besteira isso aí, não é verdade, isso é mentira. Além que meu primo não pode namorar, mas então isso é uma mentira. Primeiramente você tem que ver a escrita para ver se é de fato. Se você for ver a escrita do como posso dizer, do verdadeiro Marcos, se você vê com outro Marcos, do apócrifo suposto de Marcos, você vai ver que a escrita é diferente. Enquanto vê, então isso dá um indício de que não foi um próprio Marcos que escreveu, ela é apócrifo, que a igreja católica ocultou, digamos assim, né? Não, não é a mesma pessoa, porque Marcos ele escreveu de uma forma bem feita, mas o outro está escreveu diferente. Mas a afirmação é essa. A mesma coisa com o João, a escrita é completamente diferente, né? Tu vai ver, não tem nada de parecido. Então, o João, ele mostra muito bem a divindade de Jesus, ele mostra porque Jesus vem, ele fala lá em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, a Bíblia prova, a pessoa de João prova que Jesus é o Filho de Deus. Mas os outros também dizem, Mateus capítulo 12, Jesus fala, todo aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Lá ele também fala, lá também é, em Lucas capítulo 10 ele fala, ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, ao Filho quem quiser revelar. Ou seja, tudo foi revelado por meu Pai, ou seja, a Bíblia prova até nos outros que Jesus é o Filho de Deus, isso é claro. E se você falar em Mateus capítulo 3, Marcos capítulo 1, Lucas capítulo 3, diz que veio uma voz dos céus que dizia, tu és meu filho amado, em ti eu me alegro. Ou seja, é o próprio Pai falando que Jesus é o Filho amado. Então, isso é mentira. Então a Bíblia prova Filho de Deus, mas as pessoas negam e esses apócrifos de que Jesus teve relação com o homem, isso é mentira, isso é coisa perversa do diabo, tanto que a escrita é diferente. Então é isso, gente. Não caia nisso das heresias. Foge se tu vê uma pessoa desse jeito. Amém? Fique com Deus.